Domingão, hein, com jogos da Série A do Campeonato Brasileiro e partidas decisivas aí nas retas finais do Campeonato Inglês, Espanhol e Italiano. Melhores dicas para esses confrontos agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve, galera! Tudo bem? Domingão, aquele dia maravilhoso de futebol, bolas na rede, não é isso, Matheus Montenegro? Ah, que domingão, hein? Isso. Sempre gostamos muito, né? Sim, decisões aí, pode-se dizer, né? Decisões. Campeonato em ligas europeias e Campeonato Brasileiro pegando fogo, já estamos na 7ª rodada. Pegando fogo também exagerou, né? Estamos na 7ª rodada. Sim, mas... Tá começando. Não, tá uma maravilha. Pegando fogo. Tá, já tivemos goleadas, clássicos, coisas lindas, demissões de treinadores Isso, desde a isso primeira sempre- rodada, sempre como é o tem. Campeonato Brasileiro. Dito isso, vamos começar por ele, o nosso querido Brasileirovski, e vamos começar por Vasco e Palmeiras, né? Um clássico Isso. clássico da amizade, né? É esse? Não, o nome clássico da amizade acho que é Vasco e Botafogo, mas são duas Porque as torcidas organizadas as organizadas são são- muito aliadas, as torcidas são- são muito unidas, né? Exatamente. Domingo, 4 de maio, né? Às 4 da tarde, lá no Mané Garrincha, tá? Não Sim. vai ser em São Januário novamente, o que é muito ruim pro Vasco, né? Já não era muito fácil pro Vasco a tarefa, né? E agora jogando no Mané Garrincha, se bem que, obviamente, a maioria vai ser torcida do Vasco, né? Acredito muito. É. Obviamente é óbvio. Eu acho que é óbvio, Não, vai né? ser a maioria. É. Mas vai ter muito palmeirense também, né? Sem dúvidas nenhuma, né? Acho que o estádio deve encher, tá? É. Deve encher. Enfim, dito isto, vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos começar a análise desse primeiro jogo. Inclusive, o QR Code aqui na tela, você pode apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita o Game Arena, beleza? Momento das equipes aí bem distinto, recentemente, né? Vamos começar pela tabela de classificação, porque nós temos aí o vice-líder do Campeonato Brasileiro com 13 pontos marcados até aqui. Vai vir de derrota, né? Pois é, que vem de derrota, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Verdão era o líder, inclusive, né, antes dessa rodada. E por outro lado, nós temos o Vasco ali, meio de tabela. Desse primeiro lugar, com 7 pontos marcados até aqui. Venceu 2 jogos que teve em São Januário, mas esse jogo, mesmo sendo em casa como mandante, não vai ser lá, né? Exatamente. Todos os pontos do Vasco foram como mandantes, né? É bom a gente também citar isso aqui no programa. Porque quando jogou fora de casa, ele perdeu do Cruzeiro, né? Teve Sul-Americana 0-0 com o Lanús, aí nem na Sul-Americana ele venceu em casa. Aí empatou no Maracanã com o Flamengo, Foi né? até um resultado bom. Bom. Esperava-se Aí uma derrota. fora, ele, além de perder do Cruzeiro, perdeu do Ceará e também perdeu outro jogo, né? Que foi ali no início contra Perdeu o pro Corinthians, Corinthians, 3-0. né? Foi com o time reserva, mas perdeu e tomou um sacode de um time que nem tá tão bem assim. Então, realmente, Vasco instável, né? Sem o Carille, né? Demitido sem o depois do Fábio jogo. Carille. Sim. Pois é, né? Complicado. O Vasco, realmente, como visitante, não venceu o Melgar. Chegou a abrir, acho que fez 2-0 e 3-1, não foi nesse jogo? Isso. Abriu 2 gols de vantagem 2 vezes e acabou tomando um empate aí. Realmente, o Vasco é aquela coisa. Eu acho que vai demorar para chegar o dia que o Vasco vai ser uma equipe que nos passe confiança, de fato, para apostar em algo a favor do Vasco diante de um Palmeiras. Uma equipe que é extremamente sólida, que passa muito mais confiança. Um time que perdeu aí o último jogo que disputou para o Bahia no Foi um Brasil. jogo equilibrado, o Palmeiras poderia ter vencido, por É. exemplo. Foi um jogo que as duas equipes tiveram chances claras e aí, mas o Bahia foi quem aproveitou, né? Focando aqui em Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores, o Palmeiras vinha muito bem antes disso, né, velho? Vinha uma sequência absurda aí de vitórias. Eram 7 vitórias seguidas, né? Já não perdia há um bom tempo. E assim, eu acho que o que a gente pode destacar em jogos do Palmeiras são poucos gols, né, velho? É uma defesa muito sólida. É difícil o Palmeiras tomar gols, né? E assim, os jogos que destoaram foram os da Libertadores. O 3-2 contra o Bolívar e o 3-2 contra o Sporting Cristal. Isso. Bom, vamos pro nosso Como momento. geral é isso. É isso, né? É isso. Momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do Palmeiras, obviamente. Palmeiras. Né? Dá pra ir nessa vitória, hein? A hora Rapaz, é boa, bem velho. alto, viu? Cara, eu favoritismo. até acho que a vitória pode ser uma boa, tá? Considerando que o jogo é no Mané Garrincha, né? Se fosse São Januário, eu acho que eu teria mais um pé atrás. Acho que o Palmeiras é mais com... Até porque veio de derrota, vai precisar aí vencer para não se distanciar do Flamengo, né? Eu acho que a vitória pode ser uma boa. Eu ainda tenho um pezinho atrás, velho. Não sei. O Vasco é um timezinho que, às vezes, meu Deus. Enfim. Eu não descarto aqui, eventualmente, ser um 0-0, um 1-1, não. Não, tá? pode ser um empate. Por isso que a gente não vai na vitória do Palmeiras. Por né? isso que não vamos na vitória do Palmeiras. Mas é uma boa pedida, tá? Vamos utilizar a ferramenta do Criar Aposta e vamos combinar o empate ou o Palmeiras. Aí sim, acho que o Vasco não vai ganhar o jogo. Meu palpite é empate, inclusive, 0-0, 1-1 ou vitória do Palmeiras, 1-0, 2-0, por aí. E a gente combina isso com o menos de 2,5 gols do Palmeiras, Fábio, mano. Aqui eu gosto muito. Por quê? A gente tem um odd 1,48, tá ali já perto do aceitável, né, 1,5. Dá pra ir numa aposta simples aqui, tá? E é menos de 2,5 gols do Palmeiras, não é no jogo. Jogos do Verdão, normalmente, em jogos aí do Campeonato Brasileiro, tem poucos gols. Então, assim, se for pro Palmeiras vencer, quais são os placares que a gente espera? 1-0, 2-0, 2-1. Dificilmente deve fugir disso. Se for para ser empate, é o quê? 0-0, 1-1, 2-2.
Tudo isso está dentro dessa gama de resultados aqui. Né? É diferente do menos de 2 pontos de gols no jogo, que aí a gente não teria o 2-1 e o 2-2. Aqui a gente fica mais seguro, fica menos exposto e eu considero uma opção de melhor custo-benefício do que a vitória seca. Muito bem, então dica dada aí para o confronto entre Vasco e Palmeiras, né? Duelo Rio-São Paulo com o dupla hipótese do Verdão e o menos de 2,5 gols do time palmeirense. Perfeito. Bom, agora vamos para Grêmio e Santos, né? Duas equipes que não estão tão bem assim, não estão passando tanta confiança. O jogo é 4 da tarde, lá na Arena do Grêmio, 7ª rodada. Mano Menezes que vai em busca da sua primeira vitória e estreia do Kleber Xavier, né, no Brasileirão. Dois times que têm treinadores novos, né? Mano Menezes chegou recentemente, primeiro jogo aí também do treinador do Santos no Campeonato Brasileiro, enfim. Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha aí, estatísticas, informações, o que é que a gente pode destacar. Dois times que não vêm muito bem no Campeonato Brasileiro e não à toa, são dois times que estão na zona de rebaixamento, Fábio, mano. Olha só. Que Z4 pesadíssimo, tá? Temos 4 campeões brasileiros aí no Z4. É verdade. Olha só. Temos ali o Grêmio em 18º com 5 pontos marcados e temos o Santos com 4 pontinhos apenas. Cadê Neymar? Cadê Neymar? Nosso produtor se sentiu cutucado. O diretor daqui a pouco vai vir aqui. Ele vai ficar calado, é melhor. Vamos jogar, vamos falar. Sextou. O que falar do Grêmio aí no Campeonato Brasileiro, Fábio? O Grêmio na Sula também, fazendo gol, né, em todos os jogos, mas toma muito. O ambas marcam bateu nos últimos 5, é isso? Mas a grande questão é fator Mano Menezes, né? E isso é uma tendência que deve mudar. Que no jogo contra o Vitória ficou claro, né? O Grêmio abriu o placar 1-0 e segurou, deu a bola pro Vitória e o Vitória até conseguiu empatar. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que analisar muito bem no contexto dessa partida, é essa chegada de novos treinadores. Que, ao meu ver, influenciam mais do que analisando o retrospecto recente das equipes. E o auxiliar do Tite não deve ser um cara ofensivo, né? Se o Tite não é... Pois, toda a comissão, né, que assumiu agora o Santos que não vinha nada bem, né, velho? Perdeu o Santos contratou uma banda sem um vocalista, né? Foi basicamente isso. Meu Deus, só trouxe os músicos. Que Imagina você trazer uma equipe médica sem um cirurgião. Foi basicamente isso que o Santos fez. Pois é. Prossiga, aí. Para de criticar o Santos, o nosso querido diretor vai ficar bravo aqui, tá? Vai nos cortar do programa. 2-1, né? Perdeu do Bragantino. Perdeu o clássico pro São Paulo. Perdeu pro São Paulo. Só ganhou do Atlético Mineiro que aí também, que também tá na zona, né? Não, e muito demérito do Galo também. O Atlético Mineiro muito mal nesse jogo. Enfim. Cara, pra você não tem nenhum mérito do Santos em nada. Cara, tem. A chegada do Neymar foi um grande reforço de marketing, né? Uma grande mídia aí para a equipe do Peixe. Dito isso, vamos para o nosso aplicativo. No momento Beto Nacional, né? A gente tem um favoritismo do Grêmio, Fábio, irmão. Pagando 2,51. O que é que você acha? Qual a sua opinião? Tava até bugado aqui. Cara, eu não confio em nenhum dos dois times aí nesse jogo. Pode dar também qualquer coisa. É jogo pra under, tá? Agora sim, vamos lá. A gente tem um under 2,5 que paga 1,56. Mas, velho, pode ser um 2x1. Um 2x1 Grêmio. Eu não acho loucura, tá? Um 2x1 Grêmio, não. É porque o fator Mano Menezes eu acho que vai influenciar muito aí. Se a gente... Mas tem o fator desespero dos times, né? Tem. Eu acho que é mais confiável do que o menos de 2,5 gols. A gente pode combinar o empate ou Grêmio com o menos de 3,5 gols. É praticamente a mesma ordem. Velho, eu não acho que o Santos vai vencer. Esse não tem uma carinha de 1x1, tá? Tem uma carinha de 1x1. Eu acho que o menos de 2,5 vai bater, velho. Ou 0x0. E se for pra ter vencedor, eu não imagino o Santos vencendo. Eu imagino mais o Grêmio. Mas se for pro Grêmio vencer, é 1x0 com o Mano Menezes segurando. Eu acho que não foi pra cutucar. Meu diretor não foi pra cutucar. Enfim, eu acho que com dupla hipótese do Grêmio, menos 3,5 a gente se protege mais. Boa. O 2x1 Grêmio é um palpite que eu considero viável. Então, é isso, é a nossa dica. É isso. Dupla hipótese do Grêmio e menos de 3,5 no jogo. É a nossa dica aí pro jogo entre Grêmio e Santos. Tem Cruzeiro e Flamengo, Matheus Montenegro. Bom jogo. Não quer dizer, mais ou menos. É um bom jogo. O Cruzeiro venceu todos em casa, tá? No Brasileirão. Mas ele não pegou o Flamengo ainda. Exatamente. Nesse ponto, né? Domingo, 6h30, lá no Mineirão, né? Pois é. Uma tabela relativamente... Assim, teve o Bahia em casa, né? Que foi um jogo duro. Mas um jogo que o Bahia deixou muito... Bahia jogou mal e Mirassol. O Vasco e Mirassol tava o Mirassol só perdeu esse jogo também. Mas antes de começar o Brasileirão, que foi a estreia, tava na conta que, sem dúvida nenhuma, venceu o Mirassol em casa, né? Dito isso, vamos para o nosso Game Arena, o nosso aplicativo. Vamos dar uma olhadinha. Dois times que vêm muito bem. Flamengo que só tem uma derrota no ano aí, né? Puxando o time titular, né? Acho que até que o time reserva. Não, acho que ele perdeu lá no início do Carioca, perdeu pro Córdoba, né? Foi a única derrota. Não, exato, mas acho que no início do Carioca ele não perdeu, não. Perdeu, mas com a... com o time reservão, não tava nem Felipe Luiz, enfim. Flamengo líder do Campeonato Brasileiro, né? Só tem uma derrota até aqui. São 4 vitórias. Não. A única derrota foi contra o Córdoba, que foi na Copa Libertadores, ó. Pô. Brasileirão está invicto, 4 vitórias e 2 empates. Desculpa, é porque eu achava que todo mundo tinha perdido aqui já. E tem pela frente aí a equipe do Flamengo Cruzeiro. e São Paulo ainda não perderam.
Cruzeiro tá em quarto, tá, Fábio, mano? Eu até fui descer pra procurar o Cruzeiro, mas Eu é porque também, o Cruzeiro pô, ganhou os 3 jogos em casa, pô. Parece que o Cruzeiro tava pior do que parece, É porque né? na Sula ele tá horrível. Ele perdeu os 3 jogos na Sula, esse né? é o Então ponto. deu uma impressão ruim, né? Mas Exato. ele tá bem, tá no G4. No Brasileirão ele tá bem, né? O Jardim lá, né? O Leonardo Jardim colocou o Dudu, nem tá relacionado mais pros jogos. Gabigol reservaço. Pois é, ele botou ordem na casa ali, né? Botou ordem lá no Cruzeirão. Bom, vamos para os confrontos, né? A gente já citou aqui que o Cruzeiro em casa é forte, né? Venceu o Vasco, venceu... Aí fora perdeu para Palestino, para Bragantino. E aí venceu... Na Sula ele não tá bem em casa não, né? Ele perdeu pro Muxuque Runa, Perdeu, né? Exatamente. E aí venceu o Bahia por 3-0, empatou fora com o São Paulo, que é um bom resultado. São Paulo tá invicto no Brasileirão. Sim. E contra o Inter ele perdeu, mas foi um jogo que o Cruzeiro teve um expulso logo no início, né? O Fabrício Bruno, e aí deu uma tendência pro jogo ser a favor do Inter. Mas até tá ok, tá? Essa campanha do... Eu acho que tá melhor do que esperado. É. Porque assim, o Cruzeiro é aquela coisa, né, velho? Contratou um monte de medalhão, não parecia ser um projeto muito sólido. Eu considero que está melhor do que se esperava, pelo menos no Campeonato Brasileiro, né? Sul-Americana realmente tá horripilante. Mas vai ter aí um dos jogos mais difíceis do Campeonato Brasileiro, que é contra o Flamengo, né? É isso. E como chega o rubro-negro, Fábio Hermano? O Flamengo que no Campeonato Brasileiro vem de goleada contra o Corinthians, né? 4-0. Se a gente soma Brasileirão e Libertadores, ele vem de 5 jogos sem tomar gol. É isso, Eu ia dizer sem perder, mas é sem tomar gol, que consequentemente também não perdeu, obviamente, né? E aí, goleada também contra o Juventude, né? 6-0, venceu o Grêmio fora, 2-0. Né, um time forte, né? Mas é um time que às vezes tropeça, tá? Já empatou com o Vasco, contra o Vitória também não foi uma vitória tranquila, né? Foi 2-1, né? Então o Flamengo, enfim, é forte, mas se tem um time que pode atrapalhar a vida do Flamengo, é o Cruzeiro, em casa. Você tem um... Não acredita? Cara, eu acho que o Cruzeiro não ganha, não. Acho que no máximo um não, empate. assim, atrapalhar é tipo, tirar ponto. Mas aí eis a questão, um empate fora de casa contra o Cruzeiro pro Flamengo hoje não é uma boa pedida? Ou é jogo pro Flamengo ganhar? Eis a questão. Acho que é pra ganhar, né? Todo jogo é pra ganhar, né? Quem quer ser campeão não pode tropeçar, né? Você tem um ponto. Bom, vamos pro nosso momento bet nacional. O favoritismo é do Flamengo, tá? Mesmo fora de casa e alto, tá? E, rapaz, quanto é o gol do Cruzeiro? Só pra... Eu não iria nessa... Desencargo de... 1,64. Caramba, ó, fica aí. Claro que tem a defesa do Flamengo, que toma pouquíssimos gols. Sim. Mas tem o seu valor, tá? Acho que pela odd alta tem valor e pelo fato do Cruzeiro em casa ser forte. Mas enfim, a gente tá falando de um Flamengo, velho, que é muito sólido e defensivamente voltou até essa solidez defensiva que a gente destacava muito ali na época do finalzinho do Campeonato Carioca e início do Brasileirão, né? Ele teve uma sequenciazinha ali meio ruim, essa que ele perde para o Central Córdoba, aí ganhou do Vitória, mas sofreu gol, mas depois disso ele engata uma sequência muito segura, sobretudo defensivamente. E assim, mesmo que o Flamengo leve gol, eu acho que ele não vai levar 2. Meu palpite para esse jogo, velho, deve ser 0-0, 1-1, 1-0 para um dos dois lados. Eu acho que não vai ser um jogo muito movimentado. Eu acho que tende a ser um jogo de poucos gols, tá? E até por isso, a dica do tips desse confronto vai ser o menos de 2,5 gols, tá? Eu acho que é difícil a gente cravar qualquer coisa relacionada ao Flamengo, porque o Cruzeiro em casa é muito forte. Então, eu acho que a gente focando no menos de 2,5 gols, ao invés de, por exemplo, aqui, uma alternativa que... Até acho que pode ser boa, mas eu tenho meu pezinho atrás e também muito porque a odd é baixa em 45, seria o dupla hipótese do Flamengo em menos 3,5. Mas, velho, o Cruzeiro em casa nesse brasileiro não ganhou todos. 1-0 Cruzeiro não é nenhuma loucura não, tá? E aí no menos de 2 tipo de jogo que mobiliza também. Exato. Né? E aí no menos de 2,5 gols, a gente abre margem até para uma partida excepcional do Cruzeiro e ele vencendo por 1-0, 2-0, por exemplo. Então, assim, eu acho que aqui acaba sendo uma opção realmente melhor para o que é a partida. Muito bem. Fugimos do resultado final, né? E temos aí poucos gols, o que foi uma tendência do Flamengo contra times mais difíceis, né? Ele goleou o Corinthians, que tá mal, e o Juventude, que fora não existe, né? Então, contra o Cruzeiro deve ser um jogo mais complicado. As 2 goleadas que ele teve foram em casa, né? Isso, tem esse ponto. Tem esse detalhe também. Bom, vamos para a Espanha. Tem La Liga, Real Madrid, né, que ainda sonha com o título do Campeonato Espanhol, enfrenta o Celta de Vigo. Domingo, 9 da manhã, hein? Cedo esse jogo, lá no Santiago Bernabéu, 34ª rodada, né? Temos essa e mais 3, 6? Você é bom de matemática. 34, 35, 36. Mais 4, meu irmão. Esse é mais 4. Inacreditável. Grande homem, né? Vamos focar nas análises. Vamos para análises? Vamos pro aplicativo Game Arena, porque o Real Madrid agora tá focado, né, velho? O Real Madrid agora é La Liga full, total, foco, perdeu aí a Copa do Rei para o Barcelona. Na La Liga ele tá atrás do seu maior rival aí, e são 4 pontos, então o Real não pode vacilar. Velho, acho que pro Real ser campeão a gente pode dizer que tem que ganhar os 5 jogos, né? Porque se ele ganhar os 5 jogos, o Barcelona vai ter que tropeçar 2 vezes nesses 5 jogos.
A grande questão é que o Barcelona vai dividir as atenções com o Dos 5 jogos do Barcelona, um é contra o Lanterna, né? Um contra o Lanterna Valladolid. Então né? tem Mesmo 4. que ele poupe, ele ainda deve... Tem 4 para tropeçar em 2. Pois é, então a tarefa do Real Madrid... Já teve a volta, a Barça e Real do segundo turno? Boa pergunta, né? Já teve a volta? Acho que ainda não, né? Acho que Ainda ainda vai não, ter né? esse confronto direto, né? É, Grande questionamento da humanidade, tá, Fabiano? Então vamos lá, né? A gente pode dar uma olhadinha nos confrontos recentes aqui, né? É. Opa, cadê? Ah, não. Eu fui ver os confrontos recentes. Contra Real e Barça. É inacreditável. Mas Por vamos favor. lá. Na Copa do Rei, 3-2. Sim. Né? Na La Liga, venceu o Getafe, venceu o Bilbao, placares magros. E aí, contra o Arsenal, foi eliminado, né, na Liga dos Campeões com Perdemos 2 2 derrotas. Os últimos 3 jogos da La Liga foi 1-0. 1-0. Pois é, né? E a Justiça havia perdido de 2-1 para o Valência. Caiu de produção o Real Madrid. Né? O Real Madrid teve um período ali, início de 2025, que ele vinha muito bem. A gente sempre destacava que o Real Madrid marcava 3 gols em todos os jogos. Ainda teve essa questão da confirmação da saída do Carlo Ancelotti. Então eu acho que bastidores não estão lá, essas grandes coisas a favor do Real Madrid. Né? Então, assim, complicado. É um time que, se a gente puxa um recorte aí de, meu irmão, já faz um bom tempo que o Real Madrid não vence um jogo por 2 gols de diferença, tá? Eu tava indo atrás disso aí, mas nessa informação eu consigo puxar, porque todas as últimas vitórias do Real foram por, no máximo, um golzinho. Aí você tem um 2-1, 3-2, 1-0, né? E ele vai ter pela frente um Celta de Vigo que tá ali na briga ainda, né? A gente, inclusive, viu a tabela de classificação e esqueceu de citar o Celta de Vigo. O time tá ali em 7º lugar, são 46 pontos marcados. Ele tá na briga ali por Liga Europa. Eu acho que o 7º lugar vai para a Liga Europa, salvo engano. O 8º vai para a Conference. Então ele tá aí nessa briga. Informação. Daqui 2 rodadas tem Real e Barça. Perfeito. Eu fiquei enrolando justamente para você checar, né? Eu acho que ficou isso muito claro. Enfim. E agora, por favor, fale aí de Celta de Vigo, vá. Bom, o Celta de Vigo, né, que tem bons volantes, né? O Celta. Gostou dessa? Venceu o Villarreal, 3-0. Perdeu do Barcelona, mas fez 3 gols. Foi um jogo que o Barcelona fez gol no finzinho, né? Tava ganhando de 3-2 e o Barça virou no final. Isso. Ainda bem, porque foi um jogo que a gente tava na vitória do Barça. Isso. Ganhou do Mallorca também, né? Perdeu do Espanhol, destoou ali, mas é um time competitivo, pelo menos. Né? É um ponto. Este é o ponto. Eu acho que não vai ser uma tarefa, assim, que normalmente a gente bateria o olho e pensava, é 3-0 Real Madrid. Eu acho que vai ser um pouquinho difícil. E até por isso a gente vai se precaver um pouquinho, tá, Fábio? Muito bem. Momento Bet Nacional. Vitória do Real Madrid paga pouco, né? Se pagasse pelo menos 1,50, já íamos nela, sem discussão, sem enrolar. Mas aí temos que procurar algo de mais valor, Matheus. Vamos lá. Os últimos 3 jogos do Real Madrid na La Liga foi 1-0. E por isso, eu não vou trazer como alternativa viável o ambas marcam. Até porque tem um odd baixa, tá? 1,62. Pelo que o Celta de Vigo vem apresentando, eu até acho que tem um certo valor, mas pra mim a odd tá muito baixa pelo contexto aí, tá? Se fosse um odd ali que beirasse 2, a gente poderia entrar no mérito da odd alta e um custo-benefício melhor. Mas eu não gosto desse ambas marcam. Ao meu ver, a melhor opção para esse confronto vai ser o handicap asiático -1. E por que eu prefiro esse do que o -1,5? Porque o Real Madrid ele não tá dando esses indícios de confiança tão grande assim. Eu acho que o Real vai vencer por 2 gols de diferença. Meu palpite é 2-0 ou até um 3-1 eventualmente. Pode até ser um 3-0 também se o Real Madrid tiver nos seus dias inspirados. Mas pelo que vem apresentando, velho, pode ser que acabe sendo só 1-0, 2-1 ou um 3-2. E aqui pelo menos a gente se protege. Se o apostador quiser se arriscar um pouquinho a mais, vai no -1,5, que a odd é 1,88, Real vence por 2 gols de diferença. Aqui, no handicap -1, se ele vence por 1, a gente está protegido, vai ser reembolsado. Então eu acho que é uma opção de mais segurança e por isso a nossa dica vai ser ela. Muito bem, então dica aí para Real e Celta de Vigo, o handicap asiático -1, né? Se vencer por 1 gol de diferença, dinheiro devolvido, por 2 ou mais, temos o green na nossa aposta, Real em casa precisando aí vencer para manter chance de título, tem que conquistar os 3 pontos. Vamos para a Itália, porque tem Bolonha e Juventus, jogo que vale classificação na Liga dos Campeões, tá? Confronto diretaço aí para uma vaga na Champions, domingo 3h45 lá no Renato del Ara, estádio do Bolonha. Casa do Bolonha, né? Meu irmão, a gente tá perto da hora do almoço, que deu vontade de comer uma lasanha bolonhesa agora, hein? Fenômeno, hein? Cara, um confrontozinho aí interessante, tá? Um jogo muito bom, pode ser um confronto direto aí, por vaga... Nada. Eu vou fazer uma piada aqui, mas seria proibida. Entendi. Segura então, por favor, tá? Dito isso, vamos para o nosso Game Arena, por favor, produção. Vamos dar uma olhada no recorte recente, é parecido, tá? Eu caracterizaria
o Bolonha como um time que passa mais confiança do que a Juventus até, tá? Mesmo estando atrás, até porque é um pontinho só atrás, né? Então dá pra relativizar um pouco. Estão os dois times ali brigando por uma vaga em UEFA Champions League, campanhas similares. Juventus é um time que empatou muito ao longo da temporada, né, Fábio? É isso, mas até tá empatando menos, né? É porque ele foi invicto, acho que o primeiro turno quase todo, né? Ou todo, né? Mas empatando muito, né? Tem esse ponto. Ele invicto, ele tava em 7º, 8º. Aí ele engatou mais umas vitórias, mas a gente vai relativizar um pouco, tá? Bolonha até vem de um resultado ruim, porque a Udinese tá muito mal. A Udinese eu acho que tem 7 jogos seguidos sem vencer. Bolonha a gente até esperava, foi nossa dica, vitória do Bolonha nesse jogo. E acabou empatando em 0-0, né? Não saiu vencedor. Antes disso, se classificou para a final da Copa da Itália, né? Venceu o Empoli, foi semifinal aqui. Venceu a Inter de Milão por 1-0. Quando ele perdeu, foi fora para a Atalanta. E aqui foi quando ele teve uma sequência absurdamente difícil. Ele pegou a Inter de Milão, venceu por 1-0. Pegou a Atalanta fora, perdeu. Acho que pode até dizer que é um resultado ok. E empatou com o Napoli em 1-1, tá? Antes disso, pegando adversários mais frágeis, ele tem vencido. 3-0 no Empoli, 1-0 no Venezia, 5-0 na Lazio, que não é adversário fraco, mas meteu uma peia. Ganhou do Hellas Verona por 2-1, ganhou do Cagliari por 2-1, ganhou do Milan por 2-1. Então é um time que passa confiança. O retrospecto recente até caiu um pouquinho, vem de um empate contra a Udinese, mas ao meu ver passa mais confiança do que a Juventus, tá? Vamos ver a Juventus aí, no recorte recente, venceu o Monza, né, também se não vencesse, mas perdeu pro Parma, né, Perdeu pro Parma. Venceu o Lecce, empatou com a Roma fora, tem um bom resultado, né, a Roma vence praticamente todos os jogos em casa. Venceu o Genoa, perdeu da Fiorentina, que eu acho que dá pra, talvez um parâmetro, né? Cara, eu acho que o ponto que a gente tem que trazer é, Juventus, quando enfrentou adversários um pouco mais difíceis, que a gente pode colocar ali meio que como nível do Bolonha, ele empata com a Roma, toma 3-0 da Fiorentina, toma 4-0 da Atalanta, e antes disso, esses jogos que ele venceu, a gente pode ver que foram adversários mais fracos. Cagliari, Empoli nem ganhou, né? Foi empate. Hellas Verona. Então, assim, eu acho que dá pra dar uma relativizada maior, tá? A gente enxerga o Bolonha em jogos mais competitivos, tendo resultados bem melhores que a Juventus no recorte recente. 5-0 na Lazio, venceu a Inter de Milão, então eu acho que é um time que passa um pouquinho mais de confiança. Muito bem. Dito isso, momento Bet Nacional, não à toa é favorito. Vemos que o favoritismo é do Bolonha, né? Joga em casa. E aí? Mas pra cavar a vitória, aí eu já acho que... Mas acho que não perde? Eu acho que vai ganhar, velho. Eu acho que vai ganhar. Não, acho que não perde. Eu acho que o Bolonha vai ganhar esse jogo. Mas pra cavar, tô meu pé atrás. Eventualmente aí o apostador que gosta daquele binguinho, né, umas odds mais altas, eu acho que o Bolonha vai ganhar esse jogo, tá? Mas aqui a gente preza pela segurança e a gente tem uma missão de dar uma aposta simples. Então a nossa liga do Tips já vai ser o quê? Combinar o dupla hipótese do Bolonha, que eu gosto muito, não acho que o Bolonha vai perder, e a gente bota um golzinho do Bolonha, velho. Aqui eu acho que já é uma ótima pedida. A gente vai ter um oddzinho de 1,51, que eu considero boa ali para uma aposta simples, né? A gente, é bem dizer, a gente tá no dupla hipótese do Bolonha, só que sem o 0-0. É o único resultado do dupla hipótese que não nos serve. 1-0 ou qualquer empate com gols já vai ser bom e eu gosto bastante. Acho que é a melhor opção. Então, dica dada aí pro campeonato italiano, o duelo entre Bolonha e Juventus. A gente sai da Itália e vai pra Inglaterra porque tem clássico, né? Chelsea e Liverpool, né? Jogo bem interessante aí. Liverpool já campeão contra o Chelsea, que quer uma vaga na Liga dos Campeões. Domingo, 12h30 lá no Stamford Bridge. Cara, e é um joguinho assim que em condições normais seria muito difícil de analisar. Mas acaba nos condicionando aí para boas apostas, tá? Pelo contexto. Liverpool já campeão. Ressaca, né? Passou a semana bebendo aí nos pubs ingleses. Não vai simplesmente largar o jogo, até porque não pode tomar uma goleada do Chelsea. Mas, cara, enfim, temos uma linha de raciocínio muito bem clara para esse jogo. Vamos para o Game Arena, vamos dar uma olhadinha. O momento recente aí das equipes até parecido, tá? A grande questão é, Faber, mano, como a gente já disse, o Liverpool já foi campeão, beleza? Mas o Chelsea, ele tá numa situaçãozinha não tão confortável. Até porque, em termos de aproveitamento, hoje ele não está pegando vaga na Champions League, porque o Nottingham Forest, que está atrás dele com a mesma pontuação, tem um jogo a menos. Então, a tarefa do Chelsea é vencer esse Liverpool. E ele acabou dando sorte, né? Porque ele vai pegar o Liverpool já sendo campeão. O Liverpool literalmente já não joga mais por nada, velho. Assim, só pela honra ali, né? Só não tomar goleadas aí nessa reta final. Mas, cara, não tem como fugir de qualquer análise que não seja pensar algo a favor do Chelsea. Até porque não é um time que está vivendo uma fase ruim. Vem aí de 2 vitórias, ganhou do Everton por 1-0, ganhou de 2-1 do Fulham. Antes disso, ele até perdeu pro Legia Varsóvia por 2-1, mas ele já tinha feito 3-0 em casa, então dá pra gente relativizar essa derrota. Eu acho que o grande tropeço, na verdade, foi esse contra o Ipswich, né, velho? Mas, enfim, é um time que vem deixando seus gols, que não toma muitos gols também, né? Então, passa uma confiança pra gente
achar que vai ganhar desse Liverpool, que já tá campeão aí, ressacado. Isso fez 5x1, né, no Tottenham, venceu o Leicester por 1x0, 2x1 no West Ham, né, sequência que garantiu o título inglês aí do Liverpool, que teve tropeço, né, porém perdeu pro Fulham, 3x2. Foi eliminado na Champions pro PSG. Né, Se o Liverpool tivesse vivo na Champions, era melhor ainda, né? É. Porque aí que ele ia largar de vez a Premier League, velho. Mas enfim. Bom, vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque as odds apontam um favoritismo do Chelsea. Eu acho que também já é Claro. um pouco isso do Essa Liverpool. leitura, né, do Liverpool campeão já. Já campeão, né? Se o Liverpool não fosse campeão aqui, essas odds provavelmente estariam o inverso. E é Dicas de provável, passagem, né? é provável. É, velho, assim, talvez o Liverpool nem vá com força máxima, né? Enfim, se tiver algum jogador ali com desgaste que possa indicar uma contusão, pode ser até que ele dê uma preservada para a temporada seguinte. Não, eu acho que não vale a pena a gente confiar em nada a favor do Liverpool, Nenhum tá? ambas marcam? Tá quanto? Cara, ambas marcam? nenhum ambas marcam, até porque a odd nem é tão atrativa assim. Se fosse uma odd muito alta, a gente poderia entrar no mérito do custo-benefício. Tem aquela oddzinha que a gente considera mínimo do aceitável, mas o custo-benefício eu não gosto desse ambas marcam, tá? Eu acho que tem opções melhores, mais seguras, e é justamente a que a gente vai trazer, Faber, mano. A gente vai combinar o dupla hipótese do Chelsea, ao invés de na vitória seca, né? Até porque, enfim, a gente tá falando do Liverpool. Mesmo já sendo campeão, eu acho que o Chelsea vai ganhar esse jogo, até com certa tranquilidade. Mas vamos se precaver ainda mais, tá? Dupla hipótese do Chelsea, combinado com menos de 3,5 gols do Chelsea. Cara, a gente tá dizendo aqui que o Chelsea não vai perder o jogo e não vai meter uma goleada no Liverpool. É uma tendência altíssima aqui para esse confronto, tá? A gente tem como gama de resultados aqui para esse confronto 0x0, 1x1, empate até 3x3. 3x3, porque é menos de 3 pontos e gols do Chelsea. Então é qualquer empate até 3x3. O 3x1, 3x2 e o 3x3 estão na conta aqui, tá? E qualquer vitória dentro dessa gama também, velho. 1x0, 2x0, 3x0, 2x1, 3x1, 3x2. A gente tem todos esses placares aí pra dar green nessa aposta. Por isso a gente vai considerar essa aqui a melhor aposta do domingão, né, Faber, mano? Muito bem, então selo Hotbet aí. Stake dobrada. Stake dobrada aí, dupla hipótese do Chelsea. O Chelsea em casa, precisando do resultado para se manter vivo na Liga dos Campeões, não perder e marcar até 3 gols, né? Também não acreditamos que o Chelsea vai golear aí a equipe do Liverpool. Perfeito. Então, dica dada, né? Dicas dadas aí para esse domingão. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Enfim, fica ligado, né? A semana aí já vai começar com jogos bem interessantes, tem Libertadores, tem jogos de volta aí da Liga dos Campeões. Então, para não perder nada, já faz aí todas essas ações aqui no canal, se inscrever, ativar, curtir, comentar. Compartilha também, conhece a galera que gosta de apostar, quer saber que gosta de análises, né? Se embasar para apostar com mais assertividade. Indica que o Bet do Dia também é muito interessante. E o mais importante, sempre com responsabilidade. Tá? Aposta é entretenimento, não é investimento. Valeu! TV Bet, o seu guia definitivo para as apostas esportivas.